Continuando então nossa leitura do Grande Sertão Veredas, que eu estou fazendo aqui no Kindle, a gente está na quarta semana e nessa semana a gente acompanhou o bando seguindo viagem, meio sem rumo, e quando chegam a um determinado ponto da estrada, a estrada está bloqueada por um grupo de pessoas que dizem que o povoado mais adiante está tendo um surto de varíola, que é para eles tomarem bastante cuidado ao passarem por lá. Mais adiante, eles encontram um grupo de moradores desse povoado saqueando uma fazenda abandonada. E ao conversar com uma criança, o Reobaldo faz uma reflexão sobre a tristeza, sobre a necessidade das crianças, do sertanejo em geral, particularmente das crianças, né? Como eles são abandonadas sem chance de ter um futuro melhor. Até que eles chegam a um local chamado Coruja, em que o Riobaldo então menciona para a gente que ele nunca deveria ter ido a esse lugar, porque ali é que seria o divisor de águas da vida dele. Se ele soubesse, ele nunca teria passado sequer por lá. Como o pessoal está ferido, está muito cansado, o Zé Bebelo determina que eles fiquem ali por um tempo, para se curar, para descansar. Então, depois de um certo tempo, já estão entediados. Então alguém sugere que eles deveriam sair para saquear algum lugar, para atacar algum povoado, para ter ação, né? Porque afinal de contas esse é o motivo da existência dos jagunços. A maioria do bando concorda, inicialmente até o Riobaldo concorda, mas logo depois ele reflete sobre a maldade do ser humano, né? Como pode eles ali entre si, uma camaradagem, uma amizade tão grande, ele é cuidado pelos colegas e cuida também, ele vê o carinho com que uns cuidam dos ferimentos dos outros, e como ao mesmo tempo essas pessoas que são tão amigas, tão carinhosas, podem ser tão cruéis a ponto de quererem atacar um povoado, pessoas, né, inocentes que não tem nada a ver com a história deles. E ele começa a se imaginar, né? Tanto que ele cita aqui, o horror que me deu. Senhor me entende? Eu tinha medo do ser humano. Então, como ele fica imaginando, né? Se ele não tivesse essa vida de jagunço, se ele não fosse jagunço, se ele tivesse uma vida comum num povoado, de repente do nada chega um grupo atacando e matando e sem segurança nenhuma, e ele não vê sentido nisso. Ele vê uma discordância muito grande entre a vida o comportamento que ele vê dos jagunços ali dentro do grupo e o comportamento que eles têm fora. O Diadorim, mais uma vez, vem salvar a parada, dizendo que não, que o inimigo deles é o bando do Hermógenes e eles têm que se concentrar nisso aí. Nesse meio tempo, nós vemos chegar aí na fazenda, o proprietário dessa fazenda onde eles estão, que consente que eles fiquem, até ajuda com alimento, com gado. Nesse momento também nós temos um outro integrante do bando que vem, né? Ele na verdade ele é integrante do outro bando que mudou de lado, e ele conta para o Riobaldo que o Hermógenes não é fácil de ser vencido, porque ele tem um pacto com o diabo. E o Riobaldo então começa a pensar que para ele conseguir vencer o Hermógenes, ele também teria que fazer esse pacto. Então ele se sente cada vez mais tentado a fazer esse pacto com o diabo. Então, uma noite ele toma coragem, vai até uma encruzilhada e fica lá aguardando. Na verdade, ele se questiona muito sobre a existência ou não do diabo, se ele vai, o que realmente ele vai ver. Ele não acredita que vá acontecer nada assim de sobrenatural, mas ele vai e passa a noite ali na encruzilhada, realmente não vê nada de anormal, nada de absurdo. Mas a partir daí o comportamento dele muda. Ele passa a ser mais falante, mais extrovertido, até mais agressivo, provocando brigas com os colegas e fazendo piadinhas, e isso começa a chamar a atenção dos outros jagunços, especialmente, lógico, né, do Diadorim, que questiona o fato com ele, e ele fica bastante irritado
com Diadorim. Uma outra coisa também que chama bastante atenção nesse ponto aí da história é que ele começa a ter um certo domínio sobre os cavalos, principalmente quando eles desembestam e estão nervosos. Ele consegue acalmar os cavalos com facilidade, uma coisa que ninguém tinha visto antes, e também chama isso a atenção do grupo. Numa nova visita desse proprietário da fazenda, ele vê, o Reobaldo vê que esse dono chega com um cavalo magnífico e ele menciona isso, fato, né, elogia o cavalo, e esse homem dá o cavalo de presente para o Reobaldo. Isso daí também causa estranheza, porque o cavalo realmente é muito bonito, muito imponente, e ele seria um presente a ser dado pro líder do bando e não para um subalterno. Nesse ponto nós vemos que a chegada do outro grupo, liderado pelo João Goiá, que era o segundo em comando, e aí fica a polêmica, quem vai passar a comandar, o Zé Bebelo ou o João Goiá? Só que, subitamente, né, ninguém esperava que o Riobaldo fosse assumir a chefia do bando. E quando um jagunço levanta a arma para ele, é questionando isso, ele mata o jagunço e o irmão e assume mesmo a chefia do bando. Isso causa estranheza em todo mundo, né? O Zé Bebelo, numa boa, baixa a guarda e resolve ir embora. O Reobaldo resolve pôr o bando novamente a caminho, à procura do grupo do Hermógenes, e eles passam novamente por esse povoado, onde tinha o surto, né, da varíola, e que já passou. Então ele arregimenta ali muitas pessoas para seguirem o bando com eles, né? Entre eles um cego, o Borromeu, e um menino, que é o que eles tinham conversado anteriormente, que eles viram roubando, que é o Guirigó, que vai e leva ali um ao lado, vai um à direita e um à esquerda do Riobaldo, né, seguindo viagem. O Diadorim, nesse ponto, ele questiona a mudança de comportamento, né, do Riobaldo, diz que ele está diferente, que está achando que isso não é só por causa da liderança do bando, não é só o poder que lhe subiu a cabeça, não, causando aí um distanciamento dos dois. Um outro acontecimento interessante também é que eles encontram um viajante. O Riobaldo sente uma vontade quase que incontrolável de matar esse cara, e matar só por prazer, sem motivo. Mas ele ainda consegue ouvir a voz da consciência e libera, né? Fica só com o dinheiro dele, distribui aí para os jagunços e libera o camarada. Mas jura que o primeiro que ele encontrar vai pagar por isso, né? Vai ser morto no lugar dele. E logo depois eles cruzam com outro viajante, camarada tão assustado que o Riobaldo fica com pena, mas ele fica naquela dúvida, poxa, eu acabei de jurar que a primeira pessoa que eu encontrasse eu seria morta no lugar do outro, e agora eu não posso voltar atrás da minha palavra, mas ao mesmo tempo não queria matar esse camarada. Então ele ainda dá voz à razão e passa lá a conversa nos jagunços, e que na verdade que ele viu não foi o camarada, foi o cachorrinho, e iam matar o cachorrinho, depois resolve matar a égua, mas no final das contas ninguém morre e o camarada é abandonado ali junto com a égua e segue em viagem. E esse ímpeto de matar, que não tinha nada a ver com o Riobaldo anterior, é que provoca a desconfiança, principalmente do Diadorim, de que tem algo aí além do que simplesmente a chefia, a liderança do grupo que lhe subiu a cabeça. Quando eles voltam, aqueles 5 jagunços que tinham chegado com Zé Bebelo, né, que já foi embora, estão esperando o Riobaldo voltar para se despedir dele, dizendo que eles também vão largar o bando, mas o Riobaldo passa a ficar desconfiado de que, na verdade, eles estão descontentes com a chefia dele, com a forma como ele está se comportando
na chefia desse bando. E aí a gente terminou essa quarta semana, também está bastante interessante, já vimos aí o suposto pacto que o Riobaldo fez, né? E como isso daí está mudando o comportamento dele, e vamos ver o rumo que isso aí vai tomar nessa reta final da leitura desse livro maravilhoso. Até semana que vem.